Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso curso básico de HTML e CSS. Na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade à programação conhecendo novas tags. Serão tags que dão formatação para o texto. É bem verdade que a formatação ela é feita principalmente pelo CSS, mas existem alguns elementos HTML que nos permite fazer algumas formatações. Então, vamos lá? Vamos abrir o nosso programa Notepad++ e o arquivo index.html. Por padrão, assim que eu abro o Notepad++, ele vai trazer o último arquivo que foi editado, que no caso é o nosso index.html. Mas vamos supor que você tenha fechado na aula anterior. Então, com o Notepad em branco aqui, eu vou em Arquivo, Abrir e vou na pasta do nosso arquivo index.html. Note que por padrão ele trouxe a última pasta onde nós trabalhamos. Então vou selecionar o arquivo e posso clicar em Abrir ou simplesmente dar um duplo clique. Ótimo, está aqui nosso arquivo index.html. Agora, para que nós possamos acompanhar as alterações, eu vou executá-lo lá no Chrome. Executar, Launch em Chrome. Lembrando que você pode usar o navegador de sua preferência sem nenhum problema. Vou trazer aqui para o lado e esse também para o outro lado para que nós possamos comparar as alterações. Então, vamos lá. Nós já conhecemos a estrutura básica do HTML, vimos isso na aula anterior. Caso você não tenha visto, tem aqui um link para o vídeo da aula anterior, onde nós introduzimos os primeiros conceitos, e também um link para a playlist com todas as videoaulas. Dito isto, vamos lá. A primeira das tags que nós vamos conhecer é a tag strong. Eu vou criar aqui um novo parágrafo. Vamos fazer melhor? Eu vou deletar tudo isso aqui, nós já vimos na aula anterior. Então, eu vou agora criar uma nova div. E aqui um parágrafo, tá? Vamos dar algumas quebras aqui para ficar mais fácil a visualização. Eu sou um parágrafo sem acento mesmo. HTML sem formatação. Aqui temos mais uma linha de HTML. Pronto. Aqui vou salvar nosso arquivo e atualizar. Aqui está. Note que nós temos alguns problemas aqui. O primeiro deles, eu vou até separar, colocando aqui o cursor. Nessa primeira parte, nós temos este resultado. Olá mundo, esse é meu título 1, esse é meu primeiro texto HTML. Você nota, porém, que na segunda div, que é essa daqui, correspondente a esse conteúdo, tudo está numa linha, certo? A gente vai tratar daqui a pouco de uma tag que permite fazer quebras de linha também. Mas note que fica confuso, eu não tenho formatação, está totalmente um texto comum. Eu quero usar a tag strong. Então eu vou abrir menor, strong, e vou fechar. Vou trazer esse fechamento da tag aqui para depois do parágrafo. Eu sou um parágrafo, ok? Salvar e atualizar. Note que apenas as palavras eu sou um parágrafo ficaram negritadas. A tag strong ela tem a mesma funcionalidade da tag B, que era uma tag antiga HTML. Eu vou colocar inclusive aqui no nosso texto final de formatação e salvar. Eu tenho strong aqui e B nesta outra parte. Qual que é a diferença entre elas? Bem, a tag B na verdade é uma tag de visualização negrita. B vem de bold. Enquanto a tag strong, que é mais forte, né? Ela além de passar um peso visual em negrito, ela indica para o navegador e principalmente para a otimização das páginas, que é chamado de SEO, que aquele texto é relevante, aquele texto é importante. Geralmente nós usamos strong, por exemplo, para palavras-chave quando estamos otimizando um site, mas isso é assunto para um outro vídeo, quem sabe para um outro curso que a gente pode fazer aqui. Para hoje é importante você entender que strong e B tem diferença. Se por exemplo eu quero apenas negritar algo, mas sem dar o peso de busca, o peso de relevância de conteúdo, eu vou usar B. Mas se porventura é importante, então eu vou usar o strong. Tem outra forma também de formatar que a gente vai ver daqui a pouco, que é até mais usual. Pois bem, então tag strong, ela vai dar um negrito, mas vai dar um peso de busca para a palavra, certo? E eu posso ter ela em todo o conteúdo, sem nenhum problema. É claro que com isso,
tirar esse daqui e aqui e vamos atualizar. Com isso, porém, eu estou dizendo para o navegador que tudo isso é importante. Eu não tenho uma palavra-chave, mas uma frase, então fica uma otimização não tão relevante, ok? Bem, vamos dar continuidade. Eu vou voltar com o nosso strong ali para parágrafo. E agora vamos conhecer a nova tag, a tag para itálico. Para itálico, antigamente nós usávamos, vamos aproveitar aqui, fica mais fácil. Um B, que é o bold, eu sou negrito, que é o nosso bold, e eu estou, né? Eu não sou. Estou em negrito, eu estou em itálico e eu estou sublinhado. Pronto. Vamos atualizar aqui. Tudo está quebrado, numa linha só, não tem nenhum problema. É só para que você visualize isso. Vamos fazer até um pouco melhor, para que fique mais fácil. Tá? Programação é assim, a gente vai fazendo e precisando alterar, vamos alterando, não tem nenhum problema. Vou deixar aqui tudo bem alinhado. Mas aqui eu vou colocar um P, tá? Vou fechar um P logo após cada uma delas, só pra gente ter uma linha diferente, mas daqui a pouco a gente vai ver qual que é a tag de quebra de linha, tá bom? Eu estou apenas dando Ctrl C, Ctrl V para agilizar o processo, ok? Nada demais. Pronto. Salvar e atualizar aqui o nosso navegador, fica melhor visualizado, ok? Então, eu estou em negrito, corresponde a este B, eu estou em itálico através desse I, e eu estou sublinhado através deste U. Todas essas tags B, I e U, elas são tags antigas do HTML4, tá? Hoje nós usamos uma tag chamada span, que a gente vai ver daqui a pouco, com formatação através do CSS. E tem a questão da equivalência também. Lembra que eu falei sobre o B? Para que eu deixe negritado, mas sem peso, eu uso o B. Agora que eu queira um peso no SEO, eu vou usar strong. Da mesma forma, se eu quero algo em itálico, com importância, com significância para o navegador, eu vou usar a tag M, de emphasize, ou emphasis, né? Aqui, vou atualizar. E note que essa linha está italizada. Além de estar italizada, ela passa para o navegador um valor semântico, informando que aquela informação, ela ou está em outro idioma, ou ela tem uma importância para estar italizada, ok? E o sublinhado, que é o nosso underline aqui, tá? Estudo, lembrando que HTML é uma linguagem em inglês, então nós temos bold, italic e underline, que equivale respectivamente a bold, itálico e sublinhado, tá? Mas para o sublinhado não tem uma específica, então eu vou usar uma tag chamada span, ou span, né? Falando em português mesmo. E aqui eu vou colocar um texto, tá? Aqui temos um texto sublinhado e vou salvar, ok? Vou atualizar aqui. Note que essa frase, aqui temos um texto sublinhado, não ficou sublinhado. Por quê? Porque a span, ela é uma espécie de tag sem semântica, semelhante a div. A diferença é que a div serve para blocos, enquanto a span serve para linhas. Então imagina que dentro de uma linha, de um parágrafo, eu quero que determinada linha específica ou determinado trecho de uma linha fique formatada. Então eu posso usar a tag span. Eu poderia, por exemplo, ter todo esse conteúdo e apenas em aqui temos, ou melhor, vamos deixar no sublinhado aqui, somente sublinhado, aqui, tá? Como eu vou fazer isso? Isso eu vou fazer através do CSS. Porém, como nós não estamos na aula de CSS ainda, eu vou fazer um estilo, um CSS inline, tá? Não se preocupe em decorar isso ainda, é apenas para você entender como funciona a tag span. Então eu vou dar um espaço aqui, vou abrir um atributo style. E aqui agora eu vou chamar uma propriedade do CSS chamada font-weight, ok? Que é o peso da fonte. E aqui eu vou dar um bold, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o underline. Salvei. E agora eu vou atualizar
Note que o meu sublinhado ficou em negrito, justamente esse peso bold, tá? Mas não era negrito que eu queria o underline, então eu vou usar uma propriedade chamada text decoration, e aqui eu vou colocar underline, salvar, e agora sim o texto está sublinhado, tá vendo? É claro que nós não usamos atributos CSS inline, eu estou fazendo apenas para demonstração. Eu poderia, por exemplo, colocar vários aqui. Font weight, vamos colocar aqui font weight também, com bold, e você vai ver que a nossa fonte estará sublinhada e negritada, certo? Então a span tem esse valor. Eu posso, por exemplo, apenas para título de conhecimento, a gente vai ver isso melhor na aula de CSS, colocar uma cor também, color, vamos colocar um vermelho. Pronto, está vermelho aqui, ok? Então perceba que apenas esse texto que está envolto, deixa eu puxar um pouco essa, envolto do span é que recebeu a formatação. Todo o conteúdo anterior, como está fora de span, não recebeu formatação, certo? Deixa eu limpar isso aqui, foi apenas para título de demonstração, vou deixar apenas o underline. Lembrando, repito, que não é recomendado que você use essa questão de CSS Line. Nós fazemos isso através de folha CSS externa, que vamos ver na aula do CSS, ok? Dando continuidade a isso, eu falei da quebra de linhas. Tudo aqui está numa linha única, mesmo que eu tenha quebrado no nosso código, você vê que dá uma continuidade. Para isso, sem que eu crie parágrafos, o HTML me traz a possibilidade de usar uma tag chamada BR, que é esta daqui, que é uma tag vazia, inclusive. Essa tag BR, ela significa break rule, ou quebra de linha em português, tá? Com ela, salvando aqui e atualizando, eu já insiro e informo para o navegador que deve haver uma quebra de linha, mas sem ser um parágrafo. Note que entre os parágrafos eu tenho um espaço maior, entre a quebra de linha eu apenas tenho a quebra sem espaçamento. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Aqui, vou atualizar de novo. Posso ter um outro aqui. Vou atualizar de novo. E tenho duas quebras de linha. Claro que a quebra de linha ela não deve servir como um recurso de margem. Para isso nós temos um atributo CSS próprio, ok? É apenas se eu quiser fazer uma quebra única, sem que tenha o espaçamento, sem que tenha a margem de um parágrafo, ok? Então é isso. Na aula de hoje nós aprendemos novas tags, tags de formatação, conhecemos algumas tags antigas e descobrimos a diferença entre elas, tá? Eu peço que você faça esse exercício, crie algum texto, vá formatando, vá estudando strong, emphasize e até mesmo o span com essas poucas linhas CSS que nós vimos na aula de hoje, lembrando que o conhecimento HTML ele é gradativo, então conforme nós vamos aprendendo as tags, vamos começar a usar exercícios mais práticos e vai ficar muito mais fácil a assimilação e memorização dessas tags, ok? Então é isso aí por hoje, obrigado por ter assistido, deixe o seu like, o seu comentário para nos incentivar, motivar a continuar trazendo conteúdo aqui e não esqueça, caso ainda não seja inscrito, de se inscrever no canal. E se você conhece alguém que de repente quer entrar na área de programação e não sabe por onde, tá aí uma boa sugestão a nossa playlist de videoaulas de HTML e CSS. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima aula.